Hoje eu quero contar para vocês algo que vai além da minha decisão por mais filhos, mas como foi o meu processo, o meu chamado para a vida. Já falei para vocês algumas vezes que antes de ter a Melissa, eu sonhava em ter pelo menos 3 filhos. Depois tive a Melissa e passei por um processo doloroso de depressão pós-parto. Fazia pouco tempo que tinha perdido também a minha mãe. Então eu tive minhas dificuldades, superei minhas dificuldades e, enfim, estava completa e confortável com o fato de eu ter uma filha. Inclusive, na época, gravei um vídeo contando para vocês da nossa decisão de ter somente a Melissa. Era algo que estava claro para nós naquele momento. Nós não sentíamos o desejo, a necessidade, a incompletude e por ter outros filhos. Nós estávamos felizes em sermos apenas os pais da Melissa, aquilo nos bastou. E no vídeo eu expus todos os meus motivos para vocês. Bom, eu não sei datar ao certo qual foi o ponto de virada para a gente mudar essa decisão. Eu sei que em julho a gente começou a não evitar mais filhos, então julho foi quando a gente realmente materializou essa decisão, mas esse já é um processo que vem acontecendo há muito tempo. Eu fui começando a me sentir incomodada com isso e trouxe esse assunto para casa, e felizmente o Douglas estava atento e sensível também a tudo isso, e nós passamos a conversar e refletir muito sobre isso. E quando eu falo muito, é muito mesmo. Era o assunto do carro, era o assunto das nossas mensagens. A gente conversava sobre isso antes de dormir ao longo do dia. Então essa reflexão começou a ser cada vez mais intensa e impactar cada vez mais a nossa vida e com isso transformar o nosso coração. A gente se viu diante de uma mudança muito grande de perspectiva de vida. E quando a gente começou a considerar de fato, outros pontos iam surgindo e mais reflexões se faziam necessárias, porque isso impactaria em absoluto toda a nossa dinâmica familiar, tudo que aconteceria dali para frente. Então, claro que a gente refletiu muito sobre várias coisas, questões de trabalho, tivemos que tomar decisões importantes, além de tudo que envolve a decisão de ter mais filhos. Bom, e eu creio que o start dessas reflexões começou quando nós começamos a acompanhar na internet mesmo famílias mais numerosas e abertas à vida, que até então era algo que eu desconhecia, apesar de ser cristã a vida toda. Eu nunca tinha contemplado essa perspectiva de vida de forma tão real e passou a fazer muito sentido para nós. As motivações, os argumentos, a forma dessas famílias viverem começou a me incomodar no bom sentido e começou a impactar de forma muito intensa. Eu não podia mais ignorar esse chamado, era algo que martelava na minha cabeça todos os dias e, como eu disse, a gente passou a falar muito sobre isso e refletir muito sobre isso. Então a gente passou a estudar muito mais a Bíblia, que é onde a gente confia que tem as respostas, né, para a nossa vida. E nós percebemos que esse entendimento nós já tínhamos, nós já sabíamos dessa verdade, mas ela parecia que estava invisível aos nossos olhos. E toda essa verdade começou a bater de frente com toda a influência e tudo que nos cercava. Porque todo o nosso entorno, toda a nossa bolha de convivência não tinha a mesma percepção com relação aos filhos, né? A gente está cercado pelo mundo e acaba que as influências, tudo aquilo que a gente contempla e tudo aquilo que nos cerca, exerce influência sobre a nossa vida. E nós estávamos cercados por essas ideias e essas influências que hoje são o senso comum da ideia de ter filhos, que é: filhos são um peso, filhos são um gasto, uma responsabilidade muito grande para se carregar, algo a ser evitado, um alvo a não ser alcançado. Afinal, nós já tínhamos a Melissa, né? E nós estávamos verdadeiramente contentes em sermos pais dela. Nós não tínhamos desejo, nós não tínhamos vazio ou descontentamento ou falta, aquela vontade de ter outro filho. Nós não sentíamos falta de ter outro filho, nós estávamos completos com a Melissa. Até que nós saímos da bolha e tomamos a nossa Red Pill, saímos daquela matrix que nos cercava, não que deixamos a nossa convivência, pelo contrário, mas nós passamos a enxergar uma outra perspectiva, uma outra forma de realidade para a nossa família. E tudo aquilo estava fazendo muito sentido para nós. A gente passou a enxergar os filhos como eles realmente são e não como o senso comum nos diz que eles são.
Nós não passamos a enxergar mais filhos com pesar, com medo, com excesso de responsabilidade, mas a gente passou a vê-los como uma bênção. E não que a Melissa não significasse uma bênção para nós, mas pensávamos que ela nos bastava. E bastava, que era o suficiente, e era. Eu sei, é confuso, mas a Bíblia não se basta nisso. Ela continua e ela nos mostra que feliz é aquele que se enche deles, se enche dos filhos. E ao contrário do que a gente vê hoje em dia, sempre que Deus queria abençoar uma pessoa, uma família ou até mesmo uma nação, ele os abençoava com filhos. Então, como eles podem ser uma maldição, um peso, uma responsabilidade muito grande para se carregar? Como eles podem ser um gasto muito pesado para assumir se a palavra de Deus me diz que eles são herança? E o que é herança se não riqueza? Nem louco tá rasgando dinheiro na rua aí. A gente estava ali negando receber mais bênçãos de Deus. E quando tudo isso começou a fazer sentido racionalmente na nossa vida, passou a fazer muito sentido e passou a ser um desejo verdadeiro do nosso coração. E nesse momento a gente aceitou mais uma vez o chamado à vida. E desde então a gente passou a entender de fato que a confiança em Deus precisa ser real na nossa vida. A gente não tem uma área que a gente quer confiar e outra não. Ah, isso eu decido, tá, Deus? Isso eu sei melhor que o Senhor. Não, Deus sabe o que é melhor para nós. E essa confiança passou a reger a nossa vida. Então a gente tomou essa decisão com a confiança de que Deus nos daria o melhor. Não estava mais fazendo sentido a gente se negar a receber essa bênção, essa herança, e a gente passou a conversar muito com Deus para que Ele nos desse entendimento e nos fizesse entender a real vontade dele na nossa vida e que ele nos abençoasse com mais filhos, se esse fosse o melhor para nós, para nossa família. Porque essa passou a ser a nossa percepção, a de que Deus tinha mais para nós. Não que nós estivéssemos descontentes ou satisfeitos, repito, mas a gente percebeu que Deus podia ter mais e nós estávamos abertos a receber o mais. Quando nós anunciamos a gestação, eu escrevi em forma de texto que os filhos precisam antes nascer no coração dos pais. E o sim para a vida precisa ser de forma intencional, porque essa decisão é muito importante para ser apenas a satisfação de um desejo, a vontade de dar um irmão para o filho mais velho. Ela não pode ser só mais uma vaidade ou um troféu. Ah, agora eu tenho mais filhos, é um troféu que eu recebi. Não, ela tem que ser um sim intencional para a vida. A gente precisa entender o real propósito de receber mais filhos. E hoje, quando me questionam o motivo de eu ter batido tanto na tecla de que não, eu não queria mais filhos, estava tomando a minha decisão, é que realmente essa era a verdade que eu estava vivendo naquele momento. Eu, de fato, estava contando para vocês o que era real na nossa vida, de acordo com o que eu estava vivendo e com as minhas circunstâncias. Então, de tanto me questionarem, eu comecei a levar na brincadeira, inclusive escarnecer da situação, usar respostas com ironia, e as pessoas ficam meio magoadas com isso, porque agora eu mudei de decisão. Mas aquilo era uma questão resolvida para nós, então eu não estava enganando ninguém, eu não estava brincando com ninguém, era de fato o que fazia sentido para nós naquele momento. E eu fico feliz por não ter deixado de me abrir para o novo com medo de julgamentos, do que as pessoas iriam falar, pelo simples fato de eu ter mudado a minha decisão. E aqui só haveria espaço para arrependimento se eu não tivesse amadurecido essa ideia, se eu tivesse cedido à pressão por ter mais filhos, porque tem que ter, porque é o melhor, porque a Melissa vai ser uma filha única, vai ser solitária, vai ser infeliz, vai ser mimada. Talvez se eu tivesse tomado a decisão de ter outro filho apenas por isso, eu teria me arrependido e muito. Mas eu não me arrependo de ter passado por todo esse processo para chegar nessa decisão de forma consciente e intencional, como eu de fato fiz. Não combina comigo tomar decisões baseadas no que os outros esperam de mim, no que os outros acham que é o melhor para minha vida. E aqui eu continuo afirmando que a gente não deve viver se comparando com os outros, que cada família tem que tomar a decisão consciente do que é melhor para si. Eu não passei a condenar quem decide ter apenas um filho ou quem decide por não ter filhos. Eu acho que cada um tem o seu processo, as suas circunstâncias, os seus motivos. Hoje eu só penso que é a perda da oportunidade de ser abençoado com mais. Então, antes eu estava feliz com a minha decisão, sim, estava. Hoje eu vejo que eu estou mais feliz porque eu tomei a decisão de ser abençoada com mais.
Porque cada vez que eu falo sim para a vida, é uma nova chance que eu tenho de ser abençoada com mais. Mas isso certamente precisa antes fazer sentido na sua vida, senão são só palavras vazias que não fazem diferença alguma, que passam como vento. E como eu ouvi essas palavras, ouvi muito, mas essas palavras não preenchiam os requisitos para entrar no coração. E não que elas estavam vazias porque quem me falava estava vazio. Muitas vezes quem me falava isso era uma pessoa que já tinha entendido o que eu entendi agora, mas eu não estava ainda no meu momento de entender isso. Eu precisei passar por um processo e cada pessoa é muito particular. Não é o que fez sentido para sua vida que vai fazer sentido na minha, não é a sua experiência que vai impactar a minha vida, talvez é a experiência de outra pessoa, como aconteceu comigo. Muitas pessoas ao meu redor também já tinham essa decisão de ter mais filhos e eram muito felizes assim. Mas eu só fui impactada, como relatei, quando eu passei a contemplar famílias que eram abertas à vida e que falavam abertamente sobre isso. Foi algo que me impactou e não pelo que essas famílias falavam, mas pelo que elas viviam. Então, o exemplo delas, a vida delas, transbordou esse desejo no meu coração. Não foi nenhuma palavra, não foi nenhuma acusação, não foi nenhum medo que tentaram me colocar, mas foi o contemplar da vida dessas famílias e o exemplo e o impacto que isso deixou na minha vida. E talvez nem a vida dessas famílias faria sentido para mim se eu tivesse no momento errado. Há alguns anos atrás eu poderia ver tudo isso e falar, ok, estou feliz assim com a minha vida, de fato eu estava, mas tudo também tem um momento certo para acontecer. E eu acho que o importante é a gente estar sensível à voz de Deus. E como que a gente pode estar sensível à voz de Deus? Prestando atenção no que ele nos coloca, nas pessoas que nos cercam, naquilo que a gente está contemplando. Por isso que é importante a gente ter certeza que aquilo que a gente está contemplando pode ser um reflexo de Deus. Aquelas pessoas refletem Deus, ou aquelas pessoas que eu estou seguindo, sei lá, nas redes sociais, são pessoas que vivem uma vida que não condiz com aquilo que eu acredito que seja a vontade de Deus. Então, o contemplar é algo muito importante, foi extremamente importante para a nossa vida, para a nossa decisão, uma decisão tão absoluta como falei. Então, aqui fica o alerta de vocês entenderem e se questionarem quem eu estou seguindo, quem eu estou contemplando, que exemplos, que atitude de vida eu estou colocando na minha cabeça. Como que eu vou ouvir a voz de Deus e estar sensível à voz de Deus se eu estou vendo um monte de coisa que não tem nada a ver, não condiz com aquilo que eu gostaria para minha vida. Outra questão importante que eu quero trazer para vocês, que era algo que nos impedia de certa forma de tomar a decisão por mais filhos, era a questão financeira, a questão material. Não porque nós não tínhamos condições de sustentar mais filhos, mas porque nós tínhamos um ideal muito grande a ser alcançado, muitas vezes contaminados pelo materialismo que nos cerca, de que não, só podemos ter mais filhos quando chegarmos em tal patamar, quando pudermos dar tal coisa para os nossos filhos, quando na verdade precisamos de muito menos. E muitas vezes abrimos mão de uma bênção maior por medo, por falta de confiança, e passamos a enxergar essa questão como uma forma de entrega e confiança em Deus, sabendo que Ele vai suprir todas as necessidades que nós temos se fizermos a vontade dEle. E quando a gente passou a entender que essa era a vontade dEle para a nossa vida, isso não passou a ser mais um medo, um receio, mas uma oportunidade de confiar em Deus. Não que a gente não vá fazer a nossa parte, pelo contrário, conscientes de que temos que fazer a nossa parte, trabalhar, mas confiantes de que nada vai faltar para nossa família se Ele nos abençoou com mais filhos, se essa é a vontade dele para nossa vida. Então eu vejo isso muito como uma forma de egoísmo também da nossa parte que nós tínhamos. Nós não queríamos abrir mão de certas coisas, não queríamos abrir mão talvez do nosso tempo. Então muito também disso era egoísmo da nossa parte e é uma coisa difícil da gente ver e entender. Caramba, é egoísmo. E admitir, sabe? Não, eu era egoísta, eu estava sendo egoísta, porque eu não queria me doar mais do meu tempo, doar mais dos meus recursos, para isso atrasar ou pausar algum sonho que a gente tem, porque a chegada de um filho vai impactar a nossa vida, vai impactar financeiramente também. Então, muito disso
também tem a ver com a questão do egoísmo que a gente foi trabalhando muito ao longo desse processo. Então, finalmente, a minha intenção com esse vídeo é relatar todo esse meu processo de mudança. E quando eu falo meu, eu tô falando do Douglas também, já que somos uma só carne. Todo o processo que eu vivi, ele também viveu. E essa mudança começou internamente e hoje ela se materializa externamente com a chegada do nosso filho, com o B. E estava no coração de Deus muito antes de existir no meu coração e hoje ele se faz real nas nossas vidas e eu sei o quanto isso vai impactar a nossa vida. Eu fico pensando muitas vezes, caramba, e se a gente não tivesse tomado a decisão, o Bernardo não iria existir, ele não teria a chance de crescer, de se casar, de ter filhos, de formar uma família. Então, quantas vidas vão ser impactadas positivamente pela nossa decisão de ter dito sim mais uma vez para a vida, sabe? Antes da gente sonhar com a vida dele, Deus já sabia que ele existiria, ele sabia, bobinhos. Vocês vão ter mais filhos sim, o Bernardo tá vindo aí e ele vai fazer vocês muito felizes e vocês vão crescer muito com a chegada dele. Todo esse egoísmo, todos esses medos vão ficar para trás e eu espero que o meu testemunho alcance muitas pessoas que precisam, assim como eu também fui alcançada pelo testemunho de vida de outras pessoas que entenderam tudo isso antes de mim. E quando me perguntam agora, vocês estão abertos para a vida? Eu me basto a dizer que hoje sim, nós dizemos mais um sim para a vida. E isso me basta saber, me conforta saber que voltar àquela verdade simples de que basta cada dia o seu mal. Então eu não vou dizer aqui que eu vou ter 10 filhos, que eu vou ter 5 filhos, que eu vou ter 3 filhos, porque eu não sei. Hoje eu disse sim mais uma vez para a vida, de forma intencional, de forma responsável. E eu entendo que Deus é o idealizador da vida, que Jesus idealizou a vida do B, que Ele idealizou a nossa família e Ele está no controle da nossa família. E para mim é isso que importa. A gente vai viver dessa forma, a cada dia tomando a decisão e podendo renovar essa decisão com Deus. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta e compartilha com outra pessoa que precisa ouvir tudo isso, tá bom? Até a próxima, pessoal!